Tá tudo certo aqui, tá? Ok. Estamos no capítulo 20, né? Desespero de causa. Dali por diante, estivemos sempre em contato com a casa de Solange. Quando possível, para lá nos dirigimos na execução da tarefa socorrista que nos competia auxiliar. Naturalmente, pelas nossas condições ainda incipientes, fomos chamados a colaborar apenas pela bondade e gentileza dos nossos maiores, que com isso nos propiciavam edificante aprendizado. Né? Então, que na verdade os espíritos superiores haviam permitido que os jovens ali estivessem ajudando também, para que pudessem aprender, né? Para que pudessem, socorrendo, eles iriam também aprendendo bastante sobre os processos socorristas, né? Que é muito importante. Tudo corria conforme o programado. No tempo devido, o caso foi entregue ao companheiro Alexandre, que juntamente com uma outra colega, a Jaqueline, né, que já falei para vocês, passou a visitar regularmente a residência da nossa assistida. Né? Então, nós passamos a frequentar a casa da Solange, né, com os pais dela, um pessoal muito agradável, né? Dois senhor, a senhora e o senhor de idade já, né? Ambos costureiros, né? Na cidade de Londrina, né? E lá a gente procurava colocar em prática aquilo que, a, que, a, que a nossa supervisora ia falando, né? Que a gente poderia fazer lá, tal. A gente estava em processo de aprendizado, né? Mas, na verdade, pessoal, aconteceu uma coisa muito interessante, tá? Nós tivemos uma supervisão antes de irmos conhecer a Sandra. Nós tivemos uma supervisão, tá? Então, assim, nós íamos à tarde, por volta de umas 3 horas, mais ou menos, 4 horas, a gente ia para a casa dela, porque a gente ia na casa atendê-la, porque ela não saía de casa. Ela não entrava nos quartos, mas também não saía de casa. Antes ela saía, inclusive ia para São Paulo com a mãe fazer compras lá, comprar roupa, não sei o quê. E depois ela parou de fazer tudo isso. Então já não saía mais de casa, não ia viajar com a mãe, né? Praticamente não saía. E nem entrar nos quartos também não entrava, né? Então aconteceu o seguinte, nesse dia nós fomos fazer supervisão, então tivemos a supervisão por volta das 2, mais ou menos, e depois a gente iria na casa da Solange, né? Só que nesse dia que a gente ia ter a supervisão e que nós depois iríamos visitar a Solange, na noite passada, que era uma terça-feira, então a gente foi fazer a supervisão na quarta e depois ir na casa dela, né? Na quarta-feira. Na terça-feira já tinha havido comunicação de espíritos ligados a Solange. Tá? Na terça-feira, na verdade na sexta-feira da semana passada já havia tido comunicação e na terça-feira também. Nós já estávamos, a gente nem tinha tido contato ainda com a nossa paciente lá, e a gente já, espiritualmente, a gente já estava trabalhando no caso já a todo vapor. Né? Já tinha havido várias comunicações, coisas muito interessantes. De modo que quando nós como assim uma supervisão? Essa professora, né, que cuidava do nosso aprendizado, que é a nossa professora de excepcional, nós antes ou depois dos atendimentos, a gente tinha que conversar com ela para passar o andamento do caso, né? Então ela ia dando as diretrizes para a gente, sugestões, né, essa professora, né? Tá? Só que então, no dia anterior, na noite anterior, nós já havíamos atendido espíritos ligados a Solange. Tá? Já tínhamos atendido vários espíritos ligados a Solange, antes da gente ter contato com a própria paciente. Né? E de modo que, quando eu cheguei na supervisão,
Até eu já tinha tido uma visão já da casa da Solange, os médiuns já tinham visto, já tinham limpado o ambiente, né? Já tinha feito uma verdadeira revolução na casa, antes da gente ter contato com a Solange. Aí eu falei para a professora assim, olha professora, inclusive eu gravei as comunicações, é coisa de doido também, né? Eu gravei as comunicações e já levei para a supervisora. Falei para a professora, ó, provavelmente a gente vai chegar lá e já vai estar bem diferente a coisa, eu falei para ela. Coisa de maluco, né? Eu falei, já vai estar bem diferente a coisa, eu falei para ela. Falei, provavelmente ela já vai estar entrando nos quartos e tal. Mostrei as comunicações para ela. E a professora pacientemente ouviu tudo. E ouviu as comunicações, achou interessante e tal, né? E aí a gente foi, né? A gente foi lá ver a moça lá. Pois olha, a gente teve contato com ela e a mãe dela, né, e o pai dela que estavam ali, e a mãe falou assim, olha, coisa interessante, viu? Ontem aconteceu uma coisa tão interessante, eram umas 9 horas mais ou menos, 21 horas, né? A gente estava deitado aqui na sala assistindo televisão, de repente ela levantou e falou assim, vou dormir. E foi pro quarto dormir. Coisa que ela não fazia meses já que ela não fazia isso, né? É a mãe dela, achei tão interessante, no primeiro contato que a gente teve, né? E foi exatamente aquilo que... Não, eles não eram espíritas, eram católicos, né? Fervorosos tal, mas tinha assim uma, uma abertura assim, né, para esses assuntos assim, não eram pessoas fechadas não. Inclusive a mãe dela falou para mim que o que precisasse, se precisasse mostrar isso nos congressos, não sei o quê, mesmo assim, depois que a gente falou para ela da parte espiritual, né, da ajuda espiritual, ela toda aberta assim, né? Ela não demonstrou nenhuma dificuldade com esse tipo de informação, né? Com essa informação. O que ajudou bastante, inclusive. Tá? Mas então isso que chamou a nossa atenção. Né? A professora também não era espírita, não. A professora foi até um problema depois. Depois vocês vão saber. Depois eu vou explicar melhor para vocês. Mas... Então, interessante, né, que houve essa ajuda, depois a gente chegou lá, eu falei para a professora que provavelmente ela já estaria entrando no quarto, aí a gente chegou lá, a mãe dela falou isso então, né, que na noite passada, na hora da reunião, que a gente estava na reunião, porque começa às 8 horas, vai até 9h30, né, da noite, né, e a gente viu os espíritos limpando o quarto, depois de algumas comunicações e tal, os espíritos amigos limpando os quartos, né? Organizando todo o ambiente e tal. E aí bateu com o que a mãe dela havia falado, né? Que ela resolvia para o quarto. Por quê? Porque ela sentiu o quarto com uma outra vibração, né? Ela é muito sensível, ela percebeu uma outra vibração, né? Tá? Então, já reagiu positivamente a isso, né? Aí, continuando aqui. Através do conhecimento da doutrina espírita, Alexandre logo percebeu, pelo relato de Dona Luzia, a mãe dela, né? E pelas atitudes de Solange, a forte influência espiritual negativa que existia naquela casa, passando a preocupar-se em ajudá-los, ao mesmo tempo que envolvia vibratoriamente toda a família em suas orações. Né? Certo dia, explicando em rápidas palavras o caso para os demais membros da reunião, o dirigente solicitou uma vibração especial para Solange, pedindo que os companheiros elevassem os pensamentos, mentalizando a jovem em questão. Tá? Então, na reunião, é que aqui é difícil porque está bem resumido aqui, né? O que a gente viveu foi muito mais, é que no livro está bem resumido,
Então eu vou tentando organizar as coisas para passar para vocês. Na verdade, é assim, eu fui fazendo um relatório espiritual ao lado de um relatório psicológico, vamos dizer assim. Psicológico do jeito que a professora queria lá. E o espiritual de tudo que estava ocorrendo espiritualmente. Todas as comunicações e tal. A professora, ela não acreditou, quer dizer, ela acreditou, ela achou interessante e tal, e tudo estava indo muito bem, né? Eu estava levando sempre os casos que a gente estava atendendo na casa espírita, os espíritos, né, que a gente estava atendendo, né? Junto com as reações que ela ia tendo, que a Solange ia tendo, as melhoras, né? Estava começando a sair de casa e tudo mais. Só que chegou uma hora que a professora ficou relutante, e aí junto com outros professores lá, ela acabaram fazendo lá não chegou a ser um processo de ética lá, né? Fizeram uma reunião lá e ela proibiu a gente de fazer qualquer alusão, né? Inclusive no trabalho final a gente foi proibido de fazer qualquer alusão à parte espiritual, né? Inclusive no trabalho final, ela falou, antes da gente apresentar o trabalho final, ela falou assim, olha, vocês estão proibidos de tocar no assunto da parte espiritual. Né, por determinação do departamento, não sei o quê. E aí a gente fez a apresentação, né, só da parte psicológica. Aí no final, quando a gente acabou, ela falou assim, olha, vocês se deram muito bem, mas vocês podiam ter se dado muito mal, ela falou. Né? Eu fiz questão de ir mostrando para ela, porque eu gosto de jogar limpo, assim, eu gosto de aproveitar as situações para semear alguma coisa, né? Uma reflexão, para fazer as pessoas, principalmente no meio acadêmico, que geralmente é tão fechado para isso, né? Então eu quis realmente mostrar que naquele caso estava acontecendo alguma coisa diferente. Eu quis mostrar para ela, né? E foi até interessante, né? Mas eu estava tranquilo, assim, não tinha problema a gente não poder apresentar a parte espiritual, porque o que importava é o que a gente tinha vivido e o benefício que tinha sido feito, né? Mas foi uma coisa muito engraçada, porque um dia, inclusive, essa mesma professora, um dia a gente estava fazendo supervisão, e aí, eu estou falando isso porque isso não está no livro, tá, pessoal? Então, são coisas que a gente viveu que são interessantes aí. A gente estava fazendo supervisão com ela, né? E aí ela parou assim e fez uma cara assim meio esquisita, né? Uma cara de dor assim. Eu falei, professora, o que aconteceu? Ela fez uma cara assim meio de sofrimento, de dor, né? Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Ela falou assim, enxaqueca. Começou a atacar enxaqueca nela, né? Aí eu falei, nossa, e agora, né? O que vamos fazer com a professora com enxaqueca aqui? E pelo jeito foi forte o negócio, né? Eu falei, professora, eu posso fazer alguma coisa, né? Ela falou assim, você deve. Você deve. Ai, meu Deus do céu. Você deve, né? Aí eu comecei a falar, nossa, o que eu vou fazer aqui? Eu fechei a porta nem fechava direito, nem maçaneta não tinha direito na porta, né? Aí eu falei, vou tentar encostar essa porta aqui, 2 horas da tarde aqui, né? Eu vou aplicar a pasta no professor. Vai entrar alguém e vai ficar bonito o negócio, né? Aí eu apliquei passe nela e aí eu tremendo assim, falei, nossa senhora, agora que eu tô frito mesmo. Mas aí eu apliquei passe na professora, fazendo prece com aquele fervor, né? Aí sentei de novo. Aí ela falou assim, ai, tá passando, né? Do mesmo jeito que veio, a coisa tal, parece que tá voltando. Deve ter sido os espíritos que fizeram uma enxaqueca nela. Tá brincando, né? Mas, enfim, né? Mas não teve jeito, né? Essa mesma professora aí da enxaqueca, ela... Interessante que essa professora, e tem mais, né? E tem mais. Depois que acabou o trabalho, depois eu me formei, depois
alguns meses aí, me formei e tal. E aí, passado o quê? Passado uns 10 anos, 15 anos, eu nem sei direito. Eu estava fazendo palestra numa casa espírita de Londrina, né? Em uma casa grande, um salão grande e tal. E ia falar sobre psicologia e espiritismo, alguma coisa assim, né? Aí quando eu olho, tá minha professora ali sentada na primeira fileira. Tá lá a professora sentada na primeira fileira, anotando tudo lá. Aí eu acabei a palestra, né? Eu fiquei meio desconcertado e tal. Acabei a palestra. Sentei do lado dela, que tinha um lugarzinho. Ô, professora, a senhora por aqui. Ai, ai. Foi interessante. Falei, poxa, que bom. Tomara que tenha virado espírita. Eu não pude conversar muito com ela, não. Tava no meio da reunião ainda e tal, mas eu tava até meio desconcertado também, mas foi interessante, né? Não sei se ela virou espírito ou não, mas Deus abençoe. Se aquela experiência serviu para alguma coisa, né? Tomara, né? Tomara que tenha servido. É uma pessoa muito boa, assim, sabe? Eu admiro, é uma pessoa muito bacana, sentimentos muito bons, assim, né? Uma professora muito quista, muito benquista, assim, né? Só que às vezes o pessoal se mantém muito no estreito ali do academicismo, né? Então é difícil, né? Romper, ter coragem, né? De romper com o academicismo, né? Tem que ter coragem para fazer isso. E às vezes os professores, quando se deparam, eles não têm estrutura, né, para isso. Né? Até o Clarencio, quando ele conversa com o André Luiz, ele fala sobre as profissões. O André Luiz queria ser médico, né, lá no plano espiritual. E aí o Clarencio fala assim, olha, e na Terra? Né? O que você estudou na Terra? Você se preparou para ser médico no plano espiritual? Né? Você só estudou o corpo, você não estudou a alma. Né? E os médicos que tentam sair do âmbito apenas do corpo, né, que vão contra, às vezes, o academicismo, são ridicularizados pelos seus parceiros, pelas instituições. O Clarencio explica a respeito disso. Né? Então, é fato, é fato. A gente acaba sendo mal visto, né? A gente acaba sendo ridicularizado. Tem professores até hoje que em Londrina falam mal de mim ainda, por essa questão espiritual, né? Mas isso também não me preocupa, né? O importante é que a gente tenha a aprovação da espiritualidade, isso que eu acho mais importante. A gente ter a aprovação dos bons espíritos, e isso me parece que está acontecendo, sim. Parece que... Você viu, o livro, nem tinha o livro foi sair muitos anos, talvez uns 10 anos, 5 anos mais tarde, eu não lembro direito, né? A Tânia colocou aqui, né? Contra fatos não há argumentos, mas nas academias preferem se omitirem a enfrentar. É verdade, isso mesmo, né? Então vamos lá. Então são coisas, você desculpa eu ter saído aqui, mas são coisas que fazem parte do estudo, né? E que não está no livro, né? Mas eu achei interessante colocar para vocês porque fica aí como uma coisa curiosa aí, né? Então vamos lá. É, Então a gente pediu, né, para o grupo começar a fazer vibração, né? Para Solange, para a casa dela. Então os médiuns percebiam, alguns médiuns se deslocavam até a casa, né? Até a casa da Solange, assim como a gente faz com outros casos às vezes. Nessa época a gente usava muito esse recurso. Né? Hoje em dia a gente tem usado menos, eventualmente a gente usa, né? De vibrar para uma determinada casa e os médiuns se veem na casa e observam o ambiente. Hoje em dia não tem nem precisado muito isso, que é uma postura mais ativa, né? Mas na época a gente usava muito esse recurso e sempre foi muito útil, né? Então, os médiuns viam os espíritos dentro do quarto e tal. Aí o médium voltava para a reunião, o espírito vinha junto, né? O médium fugia para a casa espírita, né? Voltava rapidinho, daqui a pouco se comunicava o espírito, bravo, né? Que a gente estava lá atrapalhando, não sei o que, aquela história, né? Então é assim que funcionava a coisa.
É, por essa época, incomodados com o interesse que o processo despertara, as entidades vingativas fortaleciam-se, aumentando o cerco em torno da infeliz Solange. Tá? Então, os espíritos percebendo que estava havendo um interesse em torno da Solange, né, eles começaram a aumentar o cerco. A gente percebeu, pessoal, que tinha uma instituição inteira, uma organização inteira voltada para prejudicar a Solange, não somente a Solange, né? Mas o líder dessa instituição, ele tinha uma ligação especial com a Solange, na verdade com o Osmar, né? Conforme a gente já viu, tinha muito ódio com relação ao Osmar, né? Então, ele voltava todo o poderio daquela instituição contra a Solange, né? Na medida que ele percebeu que estava sendo prejudicado, que alguns dos seus funcionários ali, alguns dos seus trabalhadores, dos seus empregados estavam sendo socorridos, né? Ele foi aumentando o cerco em torno da Solange, tá? Por isso que havia certas melhoras, mas aí havia certos retrocessos, né? Por quê? Porque era muita gente para ser auxiliada, né? É interessante que era uma instituição oriental. Pode parecer fantasioso, mas ocorreram coisas muito interessantes, pessoal. Né? Eu tive sonhos, outras pessoas tiveram sonhos, num lugar como se fosse uma galeria assim, grande, assim, e orientais, inclusive ninjas, né? Isso pode parecer estranho, mas é verdade, tá? Inclusive nessa época, ocorreu uma coisa muito interessante, pessoal. A gente fazia visita na casa de uns amigos nossos, a Manuela, o Lucas, a Rose, a Sônia, né? Duas crianças, né? E um casal, o Ademir e a Sônia, né? E o Lucas e a Manuela, eu ia com a Lucimara, a gente fazia evangelho lá uma vez por semana, eles estavam com alguns problemas de saúde, né? Principalmente o menino, que não estava bem e tal. E a gente estava fazendo evangelho. E o menino muito sensível, ele falou assim, olha, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei que a gente estava todos nós estávamos numa espécie de um shopping, uma galeria, uma coisa assim, e que tinha uns ninjas, né? Achei tão interessante, porque era exatamente o que a gente estava sabendo que estava acontecendo, que eram espíritos orientais, e que estava ali, essa organização toda, né, era em torno de espíritos orientais, né? Não só, né? E esse menino, do nada, ele solta essa, vai, nossa, você vê que coisa, né? Então não foi uma coisa isolada, né? Foram vários fatores assim que foram dando a veracidade da coisa, né? Foram dando a confiança para a gente do que estava ocorrendo, né? Mas foi muito interessante. A Rossana, né, minha esposa, que está aí com a gente, aí, participou também desse processo, né, Rossana? A gente não era nem casado, nada ainda, né? Mas isso é outra história. Ai, ai. Mas então, vamos lá, né? Nessa noite, ao fazerem a mentalização, a médium desprendeu-se e foi encaminhada para a residência em foco. Lá chegando, a médium aqui no caso deve ser a minha mãe, tá? Porque ela participava com a gente nessa reunião também. Até hoje ela participa dessa reunião na terça-feira, né? Então ela ajudou bastante a gente nesse caso também. E uma médium treinada, né? Com possibilidades interessantes também. Foi bem, bem útil, né? Então a médium desprendeu-se e foi encaminhada para a residência em foco. Lá chegando, percebeu o ambiente hostil e viu a moça em pânico, a Solange, né, desprendida do corpo físico, gritando apavorada. Também assustada, a médium notou um bicho enorme. Um bicho enorme. E olha que interessante. Então a médium desprendida do corpo, ela
Ela se viu na casa da Solange, viu a Solange fora do corpo também, apavorada, percebeu um ambiente hostil, né? Isso aqui foi uma das vezes, a gente ficou mais de um ano, pessoal, tratando só quase que absolutamente desse caso, assim, foi um ano muito interessante, né? E ela viu, e a minha mãe viu, né, um bicho enorme dentro da casa, tá? Então vamos lá. E a médium ficou morrendo de medo, né? Assim como a Solange estava morrendo de medo. Era uma enorme barata. As mulheres aí não vão gostar muito, né? Era uma enorme barata, tá? Isso aqui pode parecer fantasioso, pessoal. A gente não quer convencer ninguém de que isso ocorreu mesmo ou não. Quem tiver dúvidas, não tem problema nenhum, tá? A gente não tem problema nenhum que as pessoas não acreditem, mas era uma forma pensamento criada pelos espíritos para, para assustar a Solange. Ora, aqui na Terra, os profissionais aí criam formas monstruosas para fazerem filmes, criam bonecos, criam efeitos. Por que os espíritos não podem fazer? Por que os espíritos não podem fazer? A gente sabe que podem. Então eles fizeram uma enorme barata. Imagina que coisa horrível, né, pessoal? E ela estava apavorada, e inclusive minha mãe ficou apavorada, imagina, né? Se deparar com esse bicho lá no meio da casa. Por isso, inclusive, pessoal, que tem muita criança e mesmo adultos que sonham às vezes com monstros, com bichos. Muitos medos noturnos acontecem por causa disso. Os espíritos criam formas, pensamento, criam objetos que colocam perto das pessoas, perto das crianças, no quarto das pessoas, né, da criança. A criança morre de medo. E não é à toa que morre de medo. Aí ela fala que viu um monstro, que viu uma coisa, viu outra, mas viu mesmo. Só que não é uma coisa real no sentido assim de, de ser um ser, né? Muitas vezes até né? Às vezes é um espírito, uma forma monstruosa, né? Mas nem sempre. Às vezes é só um objeto, uma forma, pensamento que foi criado, né? Tá? Então isso ocorre mesmo, né? Não tem nenhum problema lógico em a gente pensar isso, né? Tá? Então, também assustada, a médium notou um bicho enorme que deixava Solange aterrorizada. Era uma imensa, gigantesca barata. Só de pensar a gente já fica com medo, né? Naturalmente, o inseto não existia de fato. Olha a explicação do César. Naturalmente, o inseto não existia de fato. Era uma criação mental das entidades obsessoras, com o objetivo de desestruturar Solange, levando-a a enlouquecer de medo. Tá? Olha só. Talvez a origem de muitos medos, a origem de muitos pânicos aí, ou até processos de loucura, essa ação perversa, às vezes, de espíritos levianos, né? A Ana Cláudia, meu filho mais velho tinha terror noturno, então. Às vezes de causas variadas, né, Ana? Mas muitas vezes esse tipo de coisa pode ocorrer, né? E aí tem uma nota aqui, né? Uma nota que é importante a gente colocar, né? Que a aparição não era uma alucinação, visto que a médium também viu e igualmente ficou assustada, que não era uma alucinação da Solange, nem da médium, né? Porque ambas viram, né? A Solange viu e a médium também, né? Ver Livro dos Médiuns de Allan Kardec, capítulo 8, que trata do laboratório do mundo invisível, tá? Então tem aqui uma nota explicativa para quem quiser estudar mais a fundo, né? Essa questão aí das formas de pensamento e tal, a teoria da alucinação, né? Envolvendo-a com muito carinho, Levi, a outra nobre entidade que nos acompanhava, atraiu-a à casa espírita, com vistas à sua recomposição mental, emocional e orgânica. Isso aqui eu nem lembrava, sabe? Isso aqui eu nem lembrava. Importante isso aqui, né? Eu não tinha lembrado, é a verdade, né?
A Solange foi levada à casa espírita, nessa ocasião aqui. Ela estava desprendida do corpo, ela estava desprendida e aterrorizada, né? O que os espíritos amigos fizeram? Levaram ela para a casa espírita, ocorrendo uma comunicação mediúnica entre vivos. Ou seja, ela viva, né, logicamente, só que desprendida do corpo, ela se comunicou através da médium, né, na reunião na nossa casa espírita, tá? Para se recompor. Para se recompor. Uma estratégia, às vezes, que os espíritos usam, mesmo com encarnados, às vezes encarnados que estão doentes, né? Às vezes encarnados que estão em situação muito emergente, urgente, vamos dizer assim, um problema muito sério que precisa de uma recomposição emocional, vibratória, né? Muitas vezes eles levam a pessoa para se comunicar na casa espírita, na reunião mediúnica. Às vezes a gente não fica nem sabendo. No caso aqui a gente ficou sabendo, a gente percebeu que era a Solange, a própria Solange que estava se comunicando, mas às vezes a gente não chega nem a saber que é um encarnado que está se comunicando, tá? Então não é uma prática tão incomum assim, né? Certo? Então o Levi, essa entidade nobre, né, que estava ajudando, levou a Solange para a casa espírita, né, para a sua recomposição mental, emocional e orgânica. Retornando a médium à sala onde se realizava a reunião, então a minha mãe voltou, porque minha mãe também estava desprendida do corpo, na casa da Solange. Minha mãe voltou, se recompôs, né, próxima ao seu corpo ali, e a Solange foi trazida. Né? Então, Levi aproxima Solange do aparelho mediúnico, no caso da minha mãe, né, que era médium, que passa a acusar o desespero da infeliz jovem. Certo? Então aí a minha mãe começou a demonstrar aí o desespero que a Solange estava sentindo. Tá, pessoal? Tá ficando claro, pessoal? O som tá ok, tá dando para ouvir bem, tudo certinho. Tá, né? Aí nós vamos continuar, então, só para confirmar aqui. O som tá ok? Tá? Tá dando para ouvir, pessoal? Oi? É que deu uma parada aqui, eu não sei se... Tá? Tá, ok. Uhum. Então vamos lá. Solange tenta falar e não consegue. Tenta explicar o que sente, suplicar ajuda, mas suas condições não permitem. Ela tinha dificuldade para falar, né? Mas ela tinha no corpo, né? Fora do corpo a gente não sabia qual seria o impacto da dificuldade dela de falar, mas aqui no caso eu creio que era mais em função do desespero mesmo, tá? Mais em função da situação emocional que estava muito séria, né? Então ela não conseguia falar, coitado, né? Cheio de compaixão, intuitivamente o dirigente compreende o que está acontecendo, a importância de que o momento se reveste e a presença do espírito comunicante, não um desencarnado como de hábito, mas de um encarnado. Tá? Com palavras meigas, procura acalmá-la, suplicando a ajuda de Jesus, o mestre incomparável, e dos benfeitores da espiritualidade que não ignora estão presentes no recinto. Tá? Então, a gente começou a conversar com ela, acalmando-a, né? Envolvendo-a em palavras de reconforto, porque a gente percebeu que era ela que estava ali, né? E que ela precisava do nosso apoio, como qualquer espírito que se comunicasse. Tá? Tem uma nota aqui também, do livro dos médiuns, tá? Então, vocês vejam a preocupação aí no caso dos meus pais, né? Que é sempre assim.
Os livros, quando aparece um ponto questionável, um ponto, eles sempre colocam notas, né, das obras aí conhecidas no meio espírita, né, respeitadas. Então aqui está. Nesse caso da comunicação da Solange através da minha mãe, né, tem uma nota aqui, ó, ver o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, capítulo 25, item 284, evocação das pessoas vivas. Tá? Então, se a pessoa está preocupada, mas nunca ouvi falar de comunicação de pessoa viva. Pronto, tá aqui, ó, Livro dos Médiuns, da evocação das pessoas vivas. Tá? Então, Allan Kardec também evocava pessoas vivas. Ou pelo menos ele falou a respeito aqui. Tá? Então vamos lá, pessoal. Continuando. Em contato com o organismo da médium, absorvendo-lhe as energias balsamizantes, Solange vai aos poucos se tranquilizando, até que, mais refeita, adormece e é transportada para o local de refazimento dentro da própria instituição, onde permaneceu algumas horas em recuperação, de forma a poder enfrentar novamente a sua existência. Tá? Então, pessoal, olha só, né? Olha só. Tá ok o som, né? Tá normal o som, né? Tá. Ok. Então ela ficou desprendida do corpo físico, a Solange, após se comunicar. E veja bem, a comunicação aí no caso, do mesmo jeito que ocorre com um espírito desencarnado, vamos dizer assim, né? Alguém já na vida espiritual mesmo, o choque anímico, né? Por quê? Porque o espírito é levado em contato com o corpo físico da médium, em contato com as energias da médium, para se recuperar. Isso não apenas para os espíritos desencarnados, também para os espíritos ainda encarnados, né? Porque funciona também como esse choque anímico, né? Esse choque com as energias, com as bioenergias do médium, tá? Por isso que é importante o médium, ele se preparar bem, ele ter uma boa condição vibratória, ele ter um armazém, ter no seu corpo um armazém de energias benéficas, no seu perispírito um armazém de energias benéficas. É muito importante isso, por quê? Porque quando o espírito se comunica, ele vai envolver com esse arquivo, esse manancial que ele ajunta de forças benéficas. Essas energias vão se exteriorizar no seu ectoplasma, as suas forças vitais vão ajudar na recuperação dos espíritos comunicantes, sejam eles encarnados ou desencarnados já. Tá? Então é muito importante a preparação, a conduta moral do médium, né? É o que dá a qualidade vibratória, né, das energias que o médium envolve o comunicante, né? Tá? Então a Solange ficou algumas horas lá na própria instituição, porque a Casa Espírita é um hospital, né? Hospital Maria de Nazaré. Então ele ficou ali, num leito ali, ela ficou, né, descansando algumas horas antes de voltar para o corpo, né? Após o término das atividades da noite, o trabalho prosseguia na espiritualidade, ainda mais intenso. Havia muito por fazer. Ao fim das reuniões na casa espírita, às terças-feiras, encontrávamos-nos com os companheiros encarnados, libertos pelo sono para a continuidade dos labores socorristas. Né? Então, pessoal, veja bem, aqui a Beth está perguntando, há um desgaste energético? Sim, há um certo desgaste energético do grupo, dos médiuns. Só que também, Beth, né, dependendo do caso, existe um grande desgaste energético, porque depende do quanto foi necessário, quanto exigiu do grupo. Tá? Como qualquer atividade, às vezes você tem um dia profissional
que tem um desgaste maior das suas condições. Às vezes você tem um dia familiar que exige mais de você. Por que a reunião mediúnica não tem um certo dia que não vai exigir mais da gente também? Sempre tem um desgaste energético. A energia nossa não é uma energia absoluta, é uma energia relativa. Nós temos um quantum de energia, a força mediúnica. Você não pode continuar a reunião mediúnica por 4, 5, 6 horas seguidas. Não pode. Né? O André Luiz ele recomenda, no máximo, lá 2 horas de reunião. Por quê? Porque existe um quantum de energia. Tá? Sempre existe um quantum de energia, de força mediúnica. E não deve existir um desgaste excessivo, aí sim. Então os espíritos cuidam para que não haja um desgaste excessivo de energia. Agora uma coisa que a gente tem que considerar é assim. Ao mesmo tempo que tem um certo desgaste de energia, é justamente uma das coisas mais terapêuticas da reunião mediúnica. É justamente esse certo gasto de energia. Por quê? Porque os médiuns, quem tem mediunidade, está sempre produzindo abundantemente energia mediúnica. Tanto que se a pessoa é médium, está lá produzindo energia mediúnica e não está vinculada a um grupo mediúnico, não tem como gastar essa força mediúnica através da comunicação, através da ajuda aos necessitados no grupo mediúnico, o que acontece com ela? Ela começa a acumular muita força mediúnica. Começa a ficar hiperemotiva, começa a ficar hipersensível, não é? Começa a absorver os ambientes onde ela está, ela começa a sentir muito o peso dos ambientes, das conversas que ela tem com as pessoas. Ela fica hipermagnética, vamos dizer assim, que o espírito bate um olho nela ali, um espírito necessitado bate, ela já atrai que nem um imã. Né? Normalmente já é assim, mas quando a pessoa não trabalha com a mediunidade, parece que isso fica mais exacerbado ainda. Né? Onde ela está, ela fica captando as coisas. Tá? Então, à medida, adoece, começa a somatizar, né, Rosana? Começa a desenvolver um monte de sintomas físicos, emocionais, mentais. Né? Dependendo do caso, começa a ouvir em qualquer lugar, começa a ver de espírito em qualquer lugar. Tá? São coisas que a gente observa que acontecem. Né? Começa a incorporar fora de hora, né? Em locais variados. Tá? Então, quando começa a participar de um grupo mediúnico, começa a gastar parte, o excedente dessa força mediúnica. E é isso que faz da reunião mediúnica tão terapêutica. Exatamente, vai num velório, né, Leninha? Chora mais do que a viúva. Né? Então é isso mesmo, né? O Sérgio Felipe, né? Sérgio Felipe de Oliveira fala muito a respeito disso, né? Então é exatamente isso, né? Por isso que trabalhando com a mediunidade, você acaba gastando boa parte dessa energia e aí fica aliviado, aí passa uma semana melhor, dorme melhor, fica menos sensível, né? Menos irritado, menos absorvendo os ambientes. E os sintomas começam a melhorar. Tá? Tem pessoas que têm necessidade de participar, uma reunião mediúnica já é o suficiente. Tem pessoas que uma só reunião mediúnica não é o suficiente, porque a pessoa ela produz muita energia mediúnica. Então você precisa separar, às vezes, a semana em 2 dias, por exemplo, às vezes até mais, 3 dias, 2 dias, né? Para que ela não junte muita força mediúnica para esperar até... Imagina assim, a pessoa quarta-feira já está subindo pelas paredes. Vamos supor que a reunião é segunda-feira. Né? Quarta-feira a pessoa já está subindo pelas paredes. Vai ter que esperar chegar segunda-feira. Né? Você entende? Então, isso tem que ser pensado, tem que ser conversado devagarzinho com os médiuns, né? Achado um ponto de equilíbrio aí,
Entre a produção, o quanto a pessoa produz de força mediúnica, isso a gente vai percebendo pela própria necessidade. A necessidade vai se impondo, tá? Então, às vezes tem pessoa que uma vez por semana já é suficiente. Tem médium que já fica bem. Passa uma semana tranquilo. Agora tem outros que não conseguem, né? Tem outros que não conseguem. Fica lá 3, 4 dias esperando chegar. Você imagina essas reuniões, pessoal, uma coisa que não é muito assim interessante, né? Imagina esse pessoal que faz uma semana sim, uma semana não, uma semana sim, uma semana não. Uma semana faz estudo, outra semana faz reunião mediúnica. Você imagina, pessoal, o que que vida? Não é? Você imagina o que que vida isso? A pessoa começa, e essa força mediúnica, é como a gente tem fome, a gente come. A gente quer ir no banheiro, a gente vai no banheiro. Essa força mediúnica também vai sendo produzida e você vai ficar juntando isso até quando? Vai ficar 15 dias lá juntando essa força mediúnica? Você imagina como é que os médiuns passam apurado por aí. Por isso que a recomendação dos espíritos é que as reuniões mediúnicas sejam semanais, no mínimo, tá? Não quinzenais, não mensais. Sejam semanais, no mínimo. Porque senão, pessoal, os médiuns passam apurado. Você começa a despertar cada vez mais a sensibilidade da pessoa mas essa semana é de estudo, não é de atendimento. Então, você pega essa energia aí, sei lá o que você faz com ela. Né? Então são coisas que a gente precisa repensar um pouco, né? A gente precisa analisar os grupos como se estruturam, porque senão, pessoal, não adianta a gente organizar só de modo que fica confortável para a gente, do jeito que fica mais confortável. Né? Eu sei que uma vez por semana, toda semana, né, às vezes não é muito confortável para as pessoas, né? Que gostariam que fosse só uma vez a cada 15 dias, tá? Mas a gente tem que ver qual é a necessidade, né? No passe, usa a força mediúnica também, mas é diferente, viu, Leninha? A prática tem demonstrado ser diferente você ajudar no passe e você incorporar, por exemplo, quando você é médium ostensivo. São coisas que a gente está estudando, né? Que a gente está pesquisando, alguns profissionais estão pesquisando, tentando entender melhor como funciona, né? Mas o médium ostensivo, o médium que realmente incorpora, sente a necessidade de incorporar, não é só aplicando passe que ele vai suprir essa necessidade, tá? O aplicar o passe é uma das formas de ajudar, sim. Mas só aplicar o passe não é o que vai, se ele tem necessidade de incorporar mesmo, tá? Ok? A Tânia tem casa que não aceita nem reunião mediúnica, né? Então, é isso mesmo, tá? Então é preciso repensar isso aí, né, pessoal? Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui então, pessoal, né? Na semana que vem a gente continua desse tópico aqui, a gente termina o capítulo, né? Tá? A gente continua aí o capítulo 20 aqui. Esse capítulo tá rendendo, hein? Mas é que tem bastante coisa, é que tá bem resumido aqui, né? Que é um livro que não era para ficar grande, né? É um livro para ficar mais fácil, né, das pessoas lerem, então tá bem resumido aqui, bem gostoso, né? Muito bem, pessoal, vamos então fazer a nossa prece final, né? Agradecendo a Jesus, né, por essa oportunidade, pelas bênçãos do auxílio que todos recebemos durante o nosso estudo, porque não somente estamos estudando, mas estamos recebendo o tratamento do alto, porque aproveitam a nossa boa vontade, o nosso empenho, a nossa sede por informação, por libertarmos-nos dos grilhões pesados que nos agrilhou, que nos prendem ainda ao passado de erros, ao presente ainda
de necessidades. E eles vão, como cirurgiões hábeis que são da alma, eles vão trabalhando em nós os nossos pensamentos, vão trabalhando as nossas emoções, vão trabalhando os nossos sentimentos, os conceitos que vibram em nossa mente. E como hábeis cultivadores das sementes superiores do amor, da fé, da paz, da compreensão, vão semeando no terreno fértil das nossas mentes, da nossa alma, para que essas sementes sejam portadoras dos futuros frutos benéficos, salutares, e que esses frutos sejam doces e possam produzir os efeitos da renovação, não apenas em nós, mas em todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Então, Senhor Jesus, imensamente gratos por toda a ajuda que recebemos, pelo ambiente acolhedor, que nos dá a oportunidade de estarmos juntos nesse ambiente virtual, no nosso ambiente familiar, profissional, mas também nesse ambiente virtual, que nos proporciona entrelaçarmos energias e pensamentos com tantos irmãos queridos que se encontram próximos ou distantes de nós, mas todos muito próximos ao nosso espírito, ao nosso pensamento. Quiçá, Senhor, possamos nos aproximarmos de Ti, a cada dia mais e mais. Muito obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Ok. Obrigado, pessoal, pela presença, viu? Pelo carinho. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Aqui no chatzinho do Facebook. A Rosarinho, lá em Portugal, né, Rosarinho? A Rossana, aqui em Rolândia. A Beth em Cambé. A Tânia em Campina Grande. A Raquel em Ponta Grossa, dona Raquel? Em Ponta Grossa, né? A Adriana em Apucarana, a Leninha em onde? Perto de Cuiabá, Leninha? Sei que é Mato Grosso. A Nádia no Rio Grande do Sul, não lembro a cidade que é direito. Mas tá cheio de gente aqui de toda parte, né? Ana Cláudia no Rio de Janeiro. O pessoal aí tá de várias localidades aí, né? Então um grande abraço a todos, né? Desculpa as pessoas às vezes que a gente não cita, né? Mas é que às vezes a gente nem sabe ao certo quem está participando com a gente aqui. A gente só acaba vendo quem coloca alguma frase, alguma opinião aqui, né? A gente fica sabendo, né? A Vilma, né? A Vilma, a Pongas. Um abraço também, tá? O Luiz Antônio. O Luiz Antônio sempre participa com a gente. Também aqui, não está na salinha aqui, mas está sempre participando com a gente também. Um abraço, Luiz Antônio, seja bem-vindo, viu? Então fiquem com Deus, pessoal. Ah, tá com a gente aqui hoje, Luiz Antônio. Ah, não, tá na conversa aqui com ele, ok. Então um abraço, pessoal, fiquem com Deus, tá? Um bom final de semana para vocês. Lembrando que no domingo, né, nós teremos nosso estudo às 10 horas da manhã, tá bom? Um abraço, até mais, fiquem com Deus.